Muito bem, pessoal, nós estamos aqui novamente para dar continuidade nos nossos estudos de gráficos da cinemática e nós vamos para uma segunda parte, onde nós vamos analisar agora como é que é a estrutura dos gráficos dentro do movimento uniformemente variado, tá? Então nós temos algumas particularidades desse movimento, né? O MOVE, ele é um movimento bastante amplo no nosso cotidiano, então o estudo gráfico dele é um estudo bastante importante, tá? Muito bem. Então, primeira coisa, você tem que avaliar as funções para você poder fazer um estudo gráfico, né? Então, dentro do MOVE, nós vamos pensar na questão da velocidade. Se você pensar na velocidade, nós sabemos que a estrutura geral da velocidade com relação ao tempo é dada pelo formato V igual a V0 mais A vezes T. Então, novamente, nós temos aqui uma função. Por quê? O V é uma variável, que seria uma variável dependente, porém ela é dependente de quem? Ela é dependente do tempo. Então, V varia junto com o tempo. E aí, colocando um asterisco em cima das grandezas que são constantes. Então, o V0 é constante e o A é constante, que é a característica do MOVE, né? O MOVE é um movimento que possui aceleração constante. Tá legal? Então, se você observar, a estrutura que nós temos aqui é uma estrutura de uma função do primeiro grau. Então, eu vou copiar essa estrutura aqui embaixo. Olha só. Então, eu vou representar, de maneira geral, um y aqui, que seria uma variável dependente, uma constante b, uma outra constante que, coincidentemente, nós chamamos de a também, e o x, que seria a nossa variável livre. Tá legal? Então, com isso, você percebe que quem faz o papel de B é o V0. E quem faz o papel da constante A é a aceleração. Tá certo? Então, quando você fala em gráficos de velocidade com relação ao tempo, nós temos esse cara aqui, o B, sendo representado pelo V0, e ele é que é o nosso coeficiente linear. E vamos lembrar que o coeficiente linear é aquele ponto que marca o início do gráfico, no eixo Y. Então você tem o eixo Y, de onde o gráfico começa. Então, por exemplo, se você tem uma velocidade que vale 4 metros por segundo, então esse gráfico vai começar do 4. Agora, se essa velocidade inicial ela vale menos 5, então o gráfico começa lá debaixo do menos 5. Então o coeficiente linear é sempre o ponto de onde o gráfico inicia. Agora, o coeficiente angular, ele tem, que seria nesse caso representado pela aceleração. Então nós vimos nas aulas anteriores que o coeficiente angular, ele tem dois papéis, né? Então, primeiro, ele determina a inclinação do gráfico. Se você tem um coeficiente angular muito acentuado, esse gráfico é bem inclinado com relação à horizontal. Agora, se esse valor não é tão elevado, então o nosso gráfico já é com uma inclinação mais baixa. E além disso, ele determina se o gráfico é crescente, quando o coeficiente angular é positivo, ou decrescente. Nós vamos deixar isso mais claro fazendo um esboço desse gráfico aqui, tá? Então, no nosso caso, quem representa o coeficiente angular, que seria a letra A em matemática, coincidentemente também está escrito com A, mas é porque esse A em física representa a aceleração. Joia? Muito bem. Pensando em gráficos, então o nosso gráfico ele teria essa cara aqui. Então eu vou fazer velocidade no eixo Y e o tempo em X. Como nós vimos agora há pouco, então o gráfico ele sempre vai ter um ponto de partida, que é o coeficiente linear. Então esse ponto que nós marcamos, que é de onde o gráfico está começando, é o valor B, que no caso é representado por nós pelo V0. Então, o V0 que faz o papel do coeficiente linear, tá? E aí, o ponto de partida do gráfico, fazendo então com que esse gráfico possa ser um gráfico crescente. Vamos colocar ele um pouco menos acentuado aqui. Ou um gráfico decrescente.
Então, nessa primeira parte, você enxerga que aqui, para o gráfico ser crescente, o nosso coeficiente angular tem que ser um número positivo. Então, aqui seria um movimento com aceleração positiva, que a aceleração está representando o nosso coeficiente angular. E aqui seria um movimento com aceleração negativa, tá? Por isso que o gráfico é decrescente. Então, além desse aspecto, é muito importante perceber que se você traçar uma reta aqui, uma reta paralela ao eixo dos tempos, então o ângulo formado entre o gráfico e essa reta, que eu vou chamar aqui de ângulo θ, tá certo? Então, uma das propriedades que eu explorei com vocês, lembrando que o coeficiente angular de uma reta, ele é sempre numericamente igual à tangente da inclinação. Então, eu tracei aqui uma reta paralela ao eixo dos tempos, você tem um ângulo, se eu calcular a tangente desse ângulo θ, esse valor é numericamente igual à aceleração e que faz o papel do nosso coeficiente angular. Tá joia? Então, quando nós falamos a respeito do gráfico de velocidade, essas são as primeiras propriedades que nós podemos explorar, né? Se ele cresce, se ele decresce, o coeficiente, como é que eu determino o linear, o angular. Então, o linear é bem fácil. Você observou no gráfico, o primeiro valor de onde o gráfico começa já representa o coeficiente linear. E para calcular o angular, então, é só puxar uma reta paralela ao eixo dos tempos e calcular a tangente da inclinação dessa reta, tá? Essa tangente, ela representa o coeficiente angular. Tudo bem? Agora, quando você fala em gráficos de velocidade, essas não são as únicas propriedades que nós podemos tirar desses gráficos, né? Existe, na verdade, uma segunda análise muito importante, que de certa forma já foi discutida anteriormente, tá? Então, vamos lá. Eu falei com vocês que quando você trabalha num gráfico, a área, ela também possui um significado físico bastante importante. Então, veja só. Quando você fala na área, na outra aula de gráficos, eu deixei claro que a área, para você entender se ela tem um significado físico ou não, é como se a área fosse o produto dos eixos. Se o produto dos eixos tem alguma resposta, então significa que a área vai ser essa resposta, né? Então, por exemplo, vamos pensar no gráfico de velocidade. Então, esse gráfico velocidade, eu teria aqui velocidade no eixo Y, o tempo em X, e esse gráfico ou ele é crescente ou ele é decrescente, tá? Vamos imaginar um gráfico crescente partindo de um determinado ponto. Então, por exemplo, você tem uma função onde um móvel tinha já uma certa velocidade inicial. Então, eu estou fazendo um gráfico de uma situação específica, tá? Onde eu tenho aqui uma velocidade inicial, que seria a velocidade de partida do movimento. E aí, num determinado instante de tempo t, esse instante t bate aqui com uma determinada velocidade v. Muito bem. A pergunta é a seguinte, vamos lembrar? Se eu multiplicar a velocidade pelo tempo, isso tem algum significado físico? Ou a velocidade pelo intervalo de tempo? Na aula anterior nós vimos que sim, e que isso é o ΔS, tá certo? Então, no gráfico do Move, quais são as nossas opções de ΔS? Então, uma delas seria esta, lembrando que a área, para que ela tenha valor físico, você tem que calcular essa área até encostar no eixo dos tempos. Então, seria toda essa área que nós estamos calculando aqui. Tá joia? Agora, se você observar essa figura, a pergunta é, que figura que nós temos aí? Essa figura é um trapézio. Apesar dela estar representada de maneira diferente, você tem aqui um trapézio, tá? Eu vou marcar as bases e vou marcar a altura para a gente poder entender. As bases, uma dica, elas sempre são retas paralelas, tá? Então veja, existe uma reta aqui
nessa linha pontilhada que eu estou pintando em verde. Essa reta que eu estou pintando em verde, ela é paralela a esta outra reta também destacada em verde. Tá certo? Então, essas é que são as bases do trapézio. Então, esta é a base maior. Quem vai ser a base maior, pessoal? Coincidentemente não, né? Nesse caso, a base maior aqui, ela tem exatamente o valor do V, dessa velocidade V aqui, tá? E aí, essa base menor, vou colocar um Bzinho aqui embaixo, ó, ela tem o mesmo valor do V0. Então, a hora que você for fazer base maior mais base menor, você está pegando esse valor e somando com esse aqui, tá? Agora, a altura desse trapézio, ele está aqui, ó, do 0 até o T, é a altura do trapézio. Tá certo? E aí, então, nós já comentamos anteriormente que essa área, que seria dada pelo formato base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, é que representa, então, o ΔS. Então, isso é uma maneira prática de você calcular o ΔS, né? Tirou a área do gráfico, o ΔS está na mão, tá bom? Então, só deixando indicado aqui que essa área, ela representa numericamente o ΔS. Na aula anterior, nós já conversamos a respeito desse numericamente, né? Entretanto, eu quero que vocês tenham em mente só alguns cuidados, porque muitas vezes, né, vamos pegar aqui uma observação, existem alguns movimentos que a gente estuda dentro do Move, algumas situações práticas, em que um móvel, por exemplo, imagine um móvel que tem uma velocidade inicial positiva, porém essa velocidade está sendo reduzida por uma aceleração que está no sentido contrário, né, uma aceleração negativa. Então o que vai acontecendo com a velocidade do corpo? Ela vai diminuindo, não é verdade? Então a situação seria essa aqui, ó. Eu tenho um gráfico de velocidade em x eu tenho o tempo e aí você tinha uma determinada velocidade inicial e essa velocidade inicial ela vai diminuindo com o tempo. Então vamos supor que o gráfico seja esse aqui, ó. Esse ponto é um ponto muito importante do gráfico, porque aula passada eu comentei com vocês que todas as vezes que um gráfico encosta em um eixo, o valor do outro é zero, tá certo? Então, este ponto, ele vai ser um determinado instante de tempo que o exercício vai te fornecer, ou você vai calcular de alguma maneira. Agora a pergunta é, o que está acontecendo com esse ponto? Por que a importância desse ponto, né? Esse ponto, ele está mostrando para nós que a velocidade do corpo vale zero. E a velocidade valendo zero, numa situação na qual eu propus, um corpo com uma velocidade inicial, uma aceleração no sentido oposto, essa velocidade diminuindo, esse ponto nós chamamos de inversão de movimento. Ele é um ponto muito importante, porque o movimento ele se inverte a hora que a velocidade se anula. Imagina um objeto jogado para cima. Esse objeto, imagine, por exemplo, eu joguei um pincel aqui para cima. Esse pincel ele vai subindo e a sua velocidade vai diminuindo, até ele atingir a altura máxima. Quando ele atinge a altura máxima e vai retornar, isso nós chamamos de inversão de movimento. Mas nessa altura máxima ocorre um valor, uma situação muito importante, que é qual? A velocidade sendo nula. Então, esse ponto, ele mostra justamente isso. Esse é o ponto em que ocorre a inversão de movimento, e essa inversão ela é caracterizada por uma velocidade igual a zero. Tá certo? Agora, num gráfico como esse, os únicos cuidados que você pode ter, que você precisa ter, é que você pode ter duas áreas, né? Então, eu poderia tirar essa área aqui, que eu vou chamar de área número 1. Lembrando que as áreas sempre devem encostar no eixo dos tempos, né? Ir até o eixo dos tempos, tá? E eu vou fechar, vamos supor que o movimento tenha terminado aqui, ó, nessa situação, tá?
necessariamente não precisa ser um lançamento vertical para cima. Pode ser um corpo andando na horizontal mesmo, tá? Então você teria aqui uma velocidade negativa. Então significa, eu gostaria que vocês enxergassem muito bem isso, tá bom? Essa velocidade negativa, vamos colocar aqui um valor inicial, né? Seria um V0 aqui, uma velocidade de partida, e aqui uma velocidade final, que eu estou chamando de V, tá? Então, eu também poderia calcular uma segunda área, né? Agora, alguns estudantes, é até engraçado pensar nisso, fazem confusão. Professor, mas qual área eu calculo? Eu calculo essa área grandona aqui, ó, ou eu calculo essa outra área pequenininha aqui? Na verdade, essa área grandona ela não existe, né? Porque ela é compreendida entre o eixo e essa linha pontilhada aqui. Essa linha só está mostrando a ligação desse valor lá com o tempo. Então, na realidade, a área que nós precisamos nos atentar para calcular é essa área pequenininha aqui, ó, tá? Então, eu tenho uma área grandona aqui, que seria uma área número 1, e tenho uma área menorzinha aqui, que seria uma área número 2, tá? O que é que tem de importante nas áreas 1 e 2? Moçada, veja, eu deixei em destaque isso aqui embaixo e gostaria que vocês realmente prestassem atenção nesse ponto. Como você tem aqui uma velocidade abaixo do eixo dos tempos, essa velocidade seria uma velocidade negativa, né? E velocidade negativa significa que você está andando contra a orientação da trajetória. Então, finalizando, essa área número 2, ela vai gerar para nós um ΔS negativo, que seria de um movimento retrógrado, não é isso? E aqui, essa área número 1, como as velocidades ainda são positivas, você teria aqui um ΔS positivo, que seria de um movimento progressivo. Tá joia? Então, áreas acima do eixo dos tempos, você tira a área, sinal positivo, ΔS positivo. Área abaixo do eixo dos tempos, tira a área, sinal negativo, ΔS negativo e fim de papo. Tranquilo? Com relação, então, à velocidade do move, são essas as propriedades importantes para a gente observar. Os exercícios vão sempre estar trabalhando essas questões aí. Tá joia? Então agora eu vou explorar um pouquinho como é que a gente pode tirar propriedades em cima do gráfico de posição. Ele é um pouquinho mais trabalhoso, né? Vamos investigar junto. Vamos lá. Então, pensando na posição, ainda dentro do move, a primeira coisa importante que eu gostaria que vocês, estudantes, tivessem em mente é a função, né? Então, dentro do move, nós ainda vamos falar sobre a posição, ou melhor, perdão, sobre os gráficos e agora o gráfico da posição, tá? Então aqui, função, posição. Meus amigos, qual é a função posição do move? Bom, essa função posição, ela é dada pela estrutura S igual a S0 mais V0t mais A sobre 2 vezes t ao quadrado. Beleza? Essa é a função posição. Agora, se você observar, nós temos o tempo elevado ao primeiro expoente, a expoente 1, e aqui o tempo elevado ao expoente 2, grau 2, né? Então, o que acontece? Isso está aparecendo, e na verdade é mesmo uma equação uma função do segundo grau. Então, colocando as letras que nós mais estamos acostumados em matemática, a função do segundo grau ela é escrita nesse formato. Y igual ao termo sozinho, a constante sozinha, que a gente representa pela letra C, uma constante que acompanha a variável a grau 1, que seria o B, e uma outra constante que acompanha a variável em grau 2, expoente 2, que seria o A. Agora, há um problema aqui. O problema é, infelizmente, a aceleração e a constante A da matemática, elas são expressas pela mesma letra, mas elas não têm o mesmo significado. Esse A é um A de aceleração e esse A é um A de constante.
São coisas diferentes. Há uma correlação entre elas, né? Ou seja, a aceleração dividida por 2 é a constante A. Então essa constante A aqui é Azinho dividido por 2, é a aceleração dividida por 2. Mas elas não são exatamente iguais, tá bom? Agora, o problema é que quando você estuda um gráfico como esse, nós sabemos que a função do segundo grau, ela tem como gráfico uma parábola, né? Então, algumas coisas que a gente já pode pensar a respeito disso. Vamos lá. Primeira coisa, quando você fala a respeito da parábola, eu, na condição de professor de física, quero destacar duas coisas muito importantes. A primeira delas é a concavidade, né? Isso, tanto em matemática quanto em física, é um ponto que a gente usa bastante. A concavidade ela é definida pela constante, pelo sinal da constante que acompanha a variável a grau 2. Então, se a constante, não estou falando nesse momento da aceleração, estou falando da constante A da matemática. Se a constante A tem sinal positivo, a concavidade da parábola é para cima. Se a constante A tem sinal negativo, a concavidade da parábola é para baixo. Entretanto, como há uma correlação matemática entre a constante A e a aceleração, eu posso fazer esse vínculo agora direto com a física. Então eu posso dizer o seguinte, olha, todas as vezes que você tiver uma aceleração, agora é um A de aceleração mesmo, e não da constante matemática. Então, essa aceleração, ela vai definir para nós a concavidade, né? Então, a aceleração sendo positiva, define uma concavidade para cima. Moçada, muito importante, né? Às vezes o estudante me pergunta, professor, mas como assim concavidade para cima? A parte côncava da nossa mão é o buraco. Então o gráfico ele é uma parábola, ele é dessa forma. Então concavidade para cima é o buraco apontando para cima. Concavidade para baixo é o buraco apontando para baixo. Legal? Muito bem. Então é o seguinte, jovens. Aqui, a aceleração negativa faz com que você tenha uma concavidade apontando para baixo. Então esse é o primeiro ponto, porque a partir dele você já começa a fazer um esboço do gráfico, né? Então a partir desse ponto você já começa a ter uma estrutura para poder desenhar o gráfico, tá? Agora, uma segunda informação bastante importante é o termo C, né? Eu vou colocar aqui de forma geral, na forma de observação, com relação ao termo C, porque esse termo, o termo C, veja só. Vamos jogar o x valendo zero? Se você jogar o x valendo zero, olha só, esse termo aqui ele desaparece, esse termo desaparece, sobra apenas o termo C. Então significa que o x valendo zero é onde a parábola vai encostar no eixo y. Então, onde a parábola encosta no eixo y? Exatamente naquele valor que vier representado aqui, ó, tá? Em física, muitas vezes, o ponto de partida ele tem valor inicial igual a zero. Então, essas parábolas elas começam da origem, muitas vezes, tá? Então, na forma de observação, gostaria que vocês tivessem em mente aqui essa questão do termo C, da constante C. Agora, essa constante C em matemática e que para nós é representada pelo S0, posição inicial. Tá joia? Então a constante C, que nesse caso é representada pelo S0, representa o ponto em que a parábola encosta, toca o eixo Y. Tá joia? Eixo Y, que para nós seria o eixo das posições. Vamos colocar um S aqui entre parênteses, né? Porque no nosso eixo Y nós estamos trabalhando com S. Beleza, pessoal?
Tudo bem? Agora, quando você vai mais a fundo na construção da parábola, é aí que nós temos que tomar um pouco de cuidado, porque todo gráfico de equação de função do segundo grau, ele possui um ponto extremo, né? Que seria o vértice dessa representação, tá? Então, pensando nisso, a ideia seria a seguinte, vamos lá. Então vamos tentar fazer um gráfico aqui. Seria só um esboço, tá bom, pessoal? Então vamos lá, imagino aqui uma parábola. Aqui o eixo das posições, vou aumentar ele um pouquinho só. E aqui, eixo dos tempos. Eu vou fazer uma parábola e para poder me espelhar numa situação real, eu vou imaginar você lançando um objeto verticalmente para cima, tá? Então a posição de lançamento desse objeto vai ser zero, né? Um S0 igual a zero. Aí vai chegar um momento em que esse objeto vai subindo, a velocidade dele se anula e aí então esse objeto desce novamente, tá bom? Essa parábola, como nós vamos ter a gravidade entrando com sinal negativo, né? Porque a nossa orientação é positiva para cima, a gravidade é para baixo. Então, a gravidade vai fazer o papel de aceleração, ou seja, você vai estar numa situação aqui em que a aceleração é negativa, tá? Então nós vamos ter uma parábola com concavidade para baixo, certo? Então dessa forma, a nossa parábola ela teria mais ou menos essa cara aqui, ó. Tá bom? Muito bem. Então imaginando essa parábola, você percebe que existe um ponto aqui, ó, de máxima altura nessa parábola. Esse ponto para nós em física, ele é extremamente importante. E ele tem duas coordenadas. Ele possui uma coordenada de tempo, que seria essa aqui, e ele possui uma coordenada de posição. Tá certo? Agora, então, esse cara aqui, ó, que seria o final dessa parábola, ele representa o tempo de voo dessa partícula, né? Então, o intervalo de tempo que a partícula saiu do solo, foi até lá em cima, bateu e voltou. Então, isso aqui seria o tempo total, tá? Agora, esse tempo total, se você tem uma partícula que sai da superfície e retorna para essa superfície, esse tempo total, ele é o dobro do tempo de subida. Porque o mesmo tempo que essa partícula gasta para subir, ela gasta para descer também, né? Então você teria um gráfico simétrico, onde esses intervalos seriam iguais. Entretanto, a matemática tem recursos muito práticos, muito bons para a gente utilizar nessas situações. Então, isso aqui, que seria uma posição S máxima, ela tem um tempo ligado a ela. Então você teria um tempo aqui que está ligado a esta posição máxima. Esse aqui seria o tempo total e aqui o início, que seria o zero, por exemplo, tá? Esse seria o vértice da nossa parábola. E aí o que acontece é, a matemática chama esse ponto aqui de x-vértice. Então, esse t associado à posição máxima, em matemática nós o chamamos de x-vértice. E a equação do x-vértice, ou seja, o cálculo que determina o valor de x-vértice é menos b dividido por 2a. Lembrando que essas letras que eu estou colocando aqui, b e a, nesse momento, são as constantes matemáticas da função de segundo grau. O mesmo acontece com esse cara aqui, tá? Então, o nosso S máximo em matemática, ele é chamado y-vértice, tá joia? E o y-vértice também existe um caminho para determinar o seu valor, tá? Então, pensando lá no cálculo de delta, eu uso menos delta sobre 4a, e aí esse é o caminho matemático para determinar o valor do S máximo. Tá bom? Então existem caminhos matemáticos para calcular esse valor e esse valor, além das estruturas físicas que a gente já conhece
para situações como essa, tá bom? Agora, mais um detalhe muito importante, né? Lá atrás, quando nós estudávamos a função do movimento uniforme, eu falei para vocês que quando a gente tinha um gráfico, né? Vamos lá, vamos tentar fazer um paralelo, uma analogia aqui. Então, relembrando, quando você trabalhava com um movimento uniforme, o movimento uniforme falava assim para nós: olha, nós temos uma função de posição em que S é igual a S0 mais VT. E eu me lembro muito bem de ter falado para vocês: olha, turma, a tangente da inclinação ela é numericamente igual ao coeficiente angular, que naquele caso o coeficiente angular era a velocidade. Tá certo? Muito bem. Agora aqui o problema é o seguinte: professor, como é que eu faço para descobrir a velocidade? Porque lá atrás, no gráfico do MU, a tangente da inclinação dava a velocidade. Quando você tinha um gráfico de posição por tempo, a tangente da inclinação dava a velocidade. Certo? Muito bem. E aqui a tangente da inclinação continua estando relacionada com a velocidade? Sim. Entretanto, essa inclinação ela é variável. Mas por que essa inclinação é variável? Porque, na verdade, você tem agora um gráfico que não é mais uma reta, e sim uma parábola. Então vamos pensar tangente. E agora eu vou usar essa tangente de uma maneira um pouco diferente. Nós vamos traçar uma reta tangente, mas uma reta tangente ao quê? A parábola, num ponto que me interessa. Lembrando, o conceito de reta tangente é uma reta que toca uma curva num único ponto, né? Então, por exemplo, se você tem uma curva aqui, eu tenho esse ponto, então eu vou traçar uma reta tangente em relação a esse ponto, tá certo? Então essa reta tangente seria essa linha pontilhada que eu estou passando aqui. Eu fiz até um pouquinho deslocada, né? O certo é que essa linha tivesse um pouquinho mais para baixo. E aí a ideia é, essa linha toca essa curva nesse único ponto. Esse é o conceito de reta tangente. Então nós vamos traçar retas tangentes aqui a esse gráfico em pontos que nos interessam. Então eu vou destacar apenas 3 pontos para a gente fazer a análise aqui, tá? Vou destacar esse ponto que seria aqui um ponto P1, esse ponto aqui em cima que seria um ponto P2 e esse mais aqui embaixo que eu vou chamar de ponto P3. Eu gostaria que vocês se lembrassem que esse gráfico foi construído com base na ideia de um lançamento vertical para cima. Então, durante a subida, a velocidade do corpo é positiva e ela vai diminuindo, tá certo? Então, velocidade positiva, lembra do nosso gráfico lá atrás? Quando as velocidades eram positivas, o nosso gráfico não era um gráfico crescente? Então, olha que interessante isso. Se você traçar uma reta tangente a esse ponto P1, olha como é que fica a inclinação desta reta. Então, essa retinha em verde que nós estamos vendo aqui, ó, tá? Esta reta em verde, ela não é uma reta crescente. Então, significa que nesse momento a inclinação dessa reta está associada com o valor que a velocidade da partícula possui. Então, veja só, se você pegasse essa reta em verde e fosse traçando ela em todos os pontos, aqui ela ia começando a curvar, né? Ela vai virando, até você determinar como é que fica essa reta tangente lá naquele ponto mais alto de inversão. Vamos junto comigo? Quanto vale a velocidade na inversão de movimento que a gente acabou de discutir? Quanto vale a velocidade? 0, não é? Então significa que a tangente, que a inclinação da reta tangente àquele ponto tem que ser 0. Inclinação com relação horizontal, lógico. Vamos ver se essa inclinação é 0? Olha lá que legal. Então, se você traçar uma reta tangente a este ponto, você vai perceber uma reta em verde aqui, que é completamente horizontal. Se essa reta é completamente horizontal, quanto vale a inclinação dessa reta? 0. Se a inclinação dela é 0, a velocidade é 0, você justificou isso. Tá certo?
Muito bem. Então aqui a inclinação sendo nula mostra para nós que você tem a velocidade sendo nula e isso é o ponto onde você tem a inversão de movimento. Tá legal? E aí se você pensar que depois da inversão de movimento a partícula vai descendo, as suas velocidades vão se tornando negativas, então aquele gráfico de velocidade que era para ser um gráfico crescente, na verdade ele teria que ser decrescente agora, porque as velocidades são negativas. Traça então uma reta tangente, eu escolhi esse ponto P3, olha lá como é que fica a inclinação da nossa reta tangente. Olha só. Percebeu? Então aqui você consegue notar várias coisas, né? Primeiro, dá para ter uma estimativa do valor da velocidade, se a inclinação for muito acentuada, grandes velocidades, inclinação dessa reta tangente pouco acentuada, pequenas velocidades, inclinação igual a zero, velocidade igual a zero. Segundo ponto, dá para perceber se a velocidade é uma velocidade positiva ou se ela é uma velocidade negativa, né? Gráfico crescente, gráfico decrescente, tá? Então isso é um conceito que muitas provas gostam de utilizar e que para quem for prestar e for fazer faculdade na área de exatas, vai enxergar que esse conceito é extremamente importante. Existe um conceito no ensino superior chamado derivada de função. O que nós acabamos de fazer é uma análise geométrica da derivada de uma função. Isso, tá? E que você fala, nossa, mas nas provas de vestibular nós temos análise de derivadas de função? Opa, com certeza. Muitas vezes ele joga um gráfico, até mesmo sem dados, te joga pontos só para você fazer uma análise da reta tangente. Aquela reta tangente seria a derivada da função, né? E aí, rapidinho, só dando uma explicadinha, o que é a derivada da posição em relação ao tempo? É a velocidade. Né? Então, se a derivada está associada com essa reta tangente, é por isso que a reta tangente de um gráfico de posição por tempo sempre nos dá informações a respeito da velocidade, tá bom? Entretanto, isso é um outro papo, né? A parte matemática da derivada, que fica para quem for para as universidades, né, de exatas, aí para o ensino superior na parte de exatas. Beleza? Galera, é isso então, tá? Eu fico aqui com a parte gráfica, né? Deixo vocês aí com as análises finais, né, com o entendimento todo. Para o vídeo, volta, olha, tenta analisar tudo direitinho, porque essa é uma parte importante, né, a parte de gráficos, a gente explora muito isso, tá? Os exercícios exploram muito o gráfico, e todas aquelas propriedades que eu falei para vocês, você pode estender para outros setores da física, não só na cinemática. Embora esse é o setor